Desculpa, gente, cortou. Bom, na forma interrogativa, vou começar daqui de novo. Na interrogativa, você tem que colocar o did, que é um verbo auxiliar, que não tem tradução no início da frase. Então você põe o did aqui, simplesmente põe o did, copia a frase na mesma ordem e lembra sempre que o verbo volta para a forma original, ó. Worked volta a ser work. E no final, obviamente, já que é uma frase interrogativa, você não pode esquecer de colocar o ponto de interrogação. Não é difícil isso, eu acho, né? Quando o verbo é regular. Então, o que foi que eu fiz aqui? Um exemplo de um exercício que eu quero. Eu quero três coisas. Eu quero que você ponha a frase no passado. Depois eu quero que você ponha a frase na forma negativa. E depois eu quero que você ponha a frase na forma interrogativa. Fiz um exemplo. Muito bem. Esse verbo aqui, play, ele não está no passado. Ele está no presente. Então, eu coloquei aqui no parênteses a palavra yesterday, que significa ontem, só para a nossa frase ir para o passado. Isso aqui é só você incluir no final da frase. Então, como é que eu transformo essa frase que está no presente, the children play in the garden, para o passado? Bom, eu transformo o verbo play para o passado de play. Play, eu vou lá procurar na lista, não vou encontrar o play lá, então vou ter certeza que ele é um verbo regular. Então, play vai virar played. Simplesmente troco play por played e incluo a palavra yesterday no fim da frase. The children played in the garden yesterday. Ok, foi para o passado, beleza. Depois que ela está no passado, como é que ela fica negativa? Colocando didn't, lembra? Didn't antes do verbo. Só que played volta a ser o quê? Play. E como é que fica a interrogativa? Colocando did no começo da frase e devolvendo play para sua forma original e colocando o ponto de interrogação no final. Bom, esse é o modelo. A B, C, D, E, F, G e H, você faz da mesma forma, tá bom, gente? Da mesma forma. Esses verbos que estão com S no final aqui é porque estão no presente, você não considera o S, tá? Você considera aqui o verbo dance, coloca ED, no caso ele já tem E abaixo do D. Considera aqui o verbo paint, desconsidera o S, aí bota ED, painted. E considera aqui o verbo love, tira o S, desconsidera, porque presente ganha S, passado não. E aí você põe o ED, no caso já tem E abaixo do D, tá ok? Beleza, fizemos o verbo regular. Quando chega no irregular, gente, é a mesma coisa. A diferença é a seguinte, não vai ter ED para você tirar, não é isso? Lembra que o verbo irregular não tem ED? Então, como é que você vai devolver o verbo para a forma original? Você vai precisar da lista. E é aí que o aluno se enrola um pouco, mas é sem necessidade. É uma questão de procura. Vai ter que procurar na lista. Então, você tem aqui um exemplo. I saw a bird yesterday. Só é um verbo irregular. Eu sei que ele é irregular, mesmo sem saber o que ele significa, porque ele não tem ED. Se ele não tem ED, cara, eu tenho certeza que ele é irregular. Então, para ele ficar negativo, eu sei que eu tenho que botar didn't. Isso aí eu sei, didn't antes do verbo. Agora, qual é a forma original de só? Como é que eu sei que a forma original de só é se? Aí vou eu para minha bendita lista. Olha só o meu trabalho. Esse aí vai dar um pouco mais de trabalho. Vou para a lista e agora procuro só. Só que eu não posso procurar o só aqui no presente. Por que eu não posso procurar no presente? Porque só está escrito no passado. Então eu tenho que procurar o só aqui, ó, na segunda coluna. E a segunda coluna não está em ordem alfabética. Quem está em ordem alfabética é a primeira coluna. Então eu tenho que vir calmamente aqui na segunda coluna, rolando, e achar o só. Achei o só. E aí eu faço o contrário. Quem é a forma original de só? Da onde veio o só? Veio de si. Veio de si. Aí eu volto no exercício e coloco didn't antes do verbo, que eu já sabia que eu tinha que colocar mesmo, né? Coloco didn't antes do verbo e só volta a ser se. Ok? A mesma coisa eu faço aqui na interrogativa. Também tenho que colocar did no início da frase, ó, coloco did. E como é que eu vou saber qual é a forma original de só? Olhando na lista. A forma original de só é se. Então vamos lá, por exemplo. Fiz um outro exercício igual aquele lá de cima, só que esse aqui só tem verbos irregulares. Então eu coloquei the sailors wear durable and practical pants. Eu preciso colocar essa frase no passado, então eu tenho que ver o verbo wear, se ele é regular ou irregular. Então eu pego o verbo wear, tá vendo? W-E-A-R. Vou lá para a lista. E procuro o verbo wear na primeira coluna para descobrir o passado dele. Então vamos lá, é letra W, então é lá no final, não adianta eu ficar procurando a lista inteira, vou lá para o final. Olha o verbo wear aqui, ó, wear.